que existe uma só Bíblia porque existem tantas igrejas. Porque Deus não quer perder a ninguém. Eu acho justo isso. A gente não está na hora de perder nada, só ganhar. Exatamente. Tá, e o que é pecado? Porque, por exemplo, para algumas igrejas você é gay, certo? Você é casado com uma menina. Sim. Então, para algumas igrejas, você está em pecado. Correto. E aí, como é que funciona para essas ramificações? Para a sua igreja não está em pecado, mas eu tenho aqui, ó, a Bíblia, a palavra certo? de Deus. A palavra de Deus. Sim. Essa palavra de Deus, as pessoas entendem de formas diferentes. Sim. Alguém diz que está aqui escrito que não pode ser gay. Sim. Eu não entendo muito bem, mas dizem que é assim. Outros dizem que pode ser gay. Você, a pastora, pode ser gay, não pode? Graças a Deus. E aí? E aos olhos de Deus, como que é isso? Eu gosto muito dessas perguntas porque eu imagino a quantidade de pessoas que hoje se afastaram da igreja e se afastaram de Deus por terem dado ouvido a esse tipo de discurso religioso. A minha Bíblia, provavelmente é a mesma Bíblia do pastor Leonardo, a mesma Bíblia do bispo Antônio. A questão é o ponto de vista com que eu faço a interpretação dos 7 versículos que são usados de Gênesis a Apocalipse pelos tradicionais ou pelos chamados fundamentalistas, que eles usam para condenar os homossexuais. Tá. Só que nessa reinterpretação que é feita, no caso, por todos aqueles que incluem os homossexuais no reino de Deus, que outrora nos discursos religiosos são excluídos, são versículos que são reinterpretados segundo o ponto de vista histórico-crítico. Por exemplo, eu vou dar Fala em português, Sim, vai. eu vou dar um exemplo bem claro. Existe uma Bíblia, a linguagem de hoje, que se você pegar um desses versículos diz: ficarão de fora os homossexuais ativos e os homossexuais passivos. Eu ia falar passivos e ativos. Tá, vai. Então, aí você entra dentro do contexto da originalidade do texto. Ok. E você descobre que a palavra homossexual ela foi criada no ano de 1870. O texto foi escrito, o último texto, no século I depois de Cristo. Então, como que você pode pegar uma palavra que foi criada no século XVIII e adicionar a um texto que foi escrito no século I? Por exemplo, São Tomás de Aquino, ele estabeleceu 1000 anos depois de Cristo que o termo sodomia era somente relevante a pessoas que praticavam relação sexual com pessoas do mesmo sexo, porque ele entendia que esse nível de promiscuidade era só algo relacionado a pessoas homossexuais. E quando a Bíblia fala de sodomia, a Bíblia não fala de gay. A Bíblia fala de hétero, a Bíblia fala de bissexual, a Bíblia fala de promiscuidade no sentido do caráter humano. Seja você quem for, a sodomia é pecado. Se você for heterossexual ou se você for homossexual. É o safado, né? Que não importa. Exato, é um promíscuo. Ser homossexual não é uma questão comportamental, é uma questão de orientação. E é isso que a igreja, há 2000 anos, não entende. A gente está sempre tentando discutir acerca da questão da aceitação. E parece que quanto mais se fala, mais se traz um discurso que repele os homossexuais. Mais ou menos, né? Tá melhorando bastante, vai. Não, graças a Deus que Deus está levantando pessoas, das quais eu me incluo junto com a minha esposa, para poder fazer com que aqueles que durante tanto tempo foram repelidos, expulsos, marginalizados, estão entendendo que podem e devem entender que a graça inclui a eles. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e o mundo somos todos nós. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é o Senhor de todas as almas, não é só das almas dos héteros. O bispo Antônio falou que o casamento que é considerado na Bíblia é o casamento heterossexual. A Bíblia tem linguagens que foram escritas por homens de um período patriarcal. A mulher não era considerada nem contada. Então, se a gente for levar em consideração o contexto bíblico, a gente vai ter que mudar uma série de questões que a própria igreja hoje faz, dizendo que é correta, quando a própria Bíblia fala para ela não fazer. Como Paulo diz que a mulher não deve nem falar na igreja. E hoje existem mulheres que são pastoras e que pregam. Então, se é para usar um texto para condenar os homossexuais, por que não se usa os outros textos para se aplicar no literal, Isso como que eu se disse. aplica tudo? Se é pra pegar, pega tudo. É Entendeu? verdade, você vai pegar, pega tudo. Lana, você conhece algum ex-gay? Olha, eu já fui ex-gay. Para, como é que você já foi ex-gay e se dá gay de novo? Pois é, porque não funciona. Não deu certo? Não dá certo. Mas você foi hétero por um momento? Eu tentei. Teve com namorado? todas as minhas forças. Jura? Como é que foi isso? Conta pra mim.
Quando eu me converti, eu tinha 21 anos de idade. Tá. E o fator mais predominante para minha conversão foi porque me disseram que pelo fato de eu ser gay, eu iria para o inferno. E eu acho que ninguém em sã consciência quer ir para o inferno. E então eu me dispus a passar por todo o processo que me levaria a uma cura, a uma libertação. Tá. Porque tem igreja que diz que é doença, tem igreja que diz que é demônio, enfim. Tá. Então eu me dispus a tudo, a ser curada, a ser liberta. Arrumou um namorado? Eu casei, Olha, tive filho. para. Sim, tenho um filho hoje de 17 Que anos. bom. Lindo, maravilhoso, uma bênção. Não me arrependo dessa época da minha vida, porque hoje, para eu ter consciência de dizer que não existe ex-gay, é porque eu sei que eu tentei com todas as minhas forças deixar de ser Conta gay. pra mim, mas você era casada com... E você gostava do bofe? Gostava. Eu, inclusive, digo que eu cheguei a amá-lo. Inclusive, é porque ele era um amigo mesmo para mim. Então, Companheiro. tinha um companheiro. Até que, obviamente, meu casamento começou a passar por problemas. Normais, né? E Mas você tinha tesão nele? Eu tentava, obviamente... Você tinha desejo? Eu tentava fazer o que eu precisava fazer. Era algo realmente que Era uma obrigação. Eu fazia com esforço porque eu queria deixar de ser gay. Mas então você forçava o desejo? Eu forçava para tentar deixar de ser gay. Eu quero que as pessoas entendam isso. Por quê? Porque as você pessoas queria. falam tanto sobre gay, sobre homossexual, homossexualismo, ex-gay, mas eu acho que só Você pode tentou. falar sobre isso quem é gay. Você tentou muito? Quem tentou, É a mesma coisa de eu dizer para você hoje, pastor Leonardo, você conseguiria ser ex-hétero? Nem eu consigo ser ex-gay. Por quê? Porque não é algo que eu decidi. Mas teve um dia que você falou, agora não dá mais pra mim? Não é que teve um dia que eu decidi. Eu simplesmente entendi que eu estava sublimando quem eu era, para tentar agradar a Deus. E eu entendi, chegou um momento na minha vida que eu entendi que eu ia agradar a Deus sendo quem Deus me criou para ser. Sem máscaras, sem fingir ser o que eu não era. Demorou para você chegar a essa conclusão? Foram 7 anos lutando. 7 anos. Hoje vocês são amigos? Não, nós não temos amizades hoje. Mas o que eu posso dizer, enfaticamente, é que eu sei o que é essa tortura do evangelho na mente de um gay. Essa coisa de que, meu Deus, eu não estou conseguindo mudar, então quer dizer que eu nasci para ir para o inferno? E o que as pessoas precisam é horrível. É o que as pessoas precisam entender é que o primeiro tributo de Deus, Deus é conhecido, o primeiro tributo de Deus é criador. Satanás, ele não tem poder de criar nada. Então eu preciso entender que foi Deus quem me criou assim. E a única responsabilidade que Deus me dá na questão do exercício do meu livre-arbítrio é como eu vou viver a minha sexualidade. E eu escolhi viver a minha sexualidade dignamente, com uma só mulher, a honrando, a respeitando e ganhando pessoas para Jesus que a igreja excluiu. Você falou algo enquanto nós estávamos no intervalo e você disse, a Bíblia é uma confusão. A Bíblia é uma confusão porque a igreja não tem conseguido mostrar para as pessoas que o intuito genuíno da Bíblia é só um, revelar Cristo. E o discurso da igreja hoje em dia é provar quem tem razão. Quando a igreja conseguir mostrar para as pessoas o Cristo da Bíblia, o Cristo que está de Gênesis a Apocalipse, aí com certeza nós não vamos ganhar só os gays, nós vamos ganhar o mundo para Jesus. Ilana, você é muito boa, viu? Tenho certeza que no seu culto talvez tenha gente que não seja gay. Sim, graças a Deus. Porque a igreja não é uma igreja para gay. A igreja de Jesus não precisa ser uma igreja exclusiva para um público.